Bom, resolvi gravar esse vídeo aqui, é mais um daqueles vídeos que eu tô gravando sem roteiro. O vídeo que saiu ontem foi sem roteiro também, e eu resolvi não fazer um roteiro pra esse vídeo, assim como eu não fiz roteiro pra aqueles vídeos sobre a série de potencial desperdiçado na comunidade, não vou fazer roteiro pra esse vídeo aqui também. Acredito que é uma coisa que tá funcionando bem, sem muita enrolação, só chegar e falar. Por mais que a minha dicção não fique assim tão perfeita quanto costuma ficar nos outros vídeos, ainda assim é funcional. Funciona bastante, é o que eu vou fazer no vídeo de hoje. Galera, eu estava pensando, estamos chegando então no fim da comunidade, assim, de vez mesmo no fim da comunidade. Os projetos estão encaminhando aí pro final. Bob Adventure está pertinho do fim. A gente já falou isso muitas vezes, já é uma coisa que tá, assim, até enchendo o saco de se falar. E eu decidi que eu não vou mais ficar descendo a lenha em ninguém da comunidade. Não vou ficar apontando erros e coisas que o pessoal poderia ter feito para fazer as séries melhores. Pelo menos assim, a não ser que seja uma coisa muito absurda, né? O potencial muito desperdiçado. Mas acredito que tudo que se relaciona a potencial desperdiçado já foi dito naquela minissérie. Então eu não vou mais ficar abordando essas coisas meio que com esse ar meio pesado, sabe? Como se estivesse lamentando o passado que se foi perdido. E eu quero fazer uma reflexão no vídeo de hoje, positiva, porque a verdade é que a gente nunca, assim, em hipótese nenhuma, a gente iria conseguir abordar todo o potencial das nossas séries, até porque existem limitações criativas, financeiras e tal, que impedem que essas produções sejam coisas de Hollywood, por exemplo, né? Óbvio que impede, é um hobby. Não é pra ser uma coisa muito cara, não é pra ser uma coisa muito complexa, afinal de contas é uma diversão. Então, um pouco do potencial vai ser jogado fora. E essa parte do potencial que é desperdiçada, não é bem um desperdício, mas essa parte é interessante de ser analisada. Isso que eu vou fazer no vídeo de hoje. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre algumas ideias, né, que as séries poderiam ter abordado se fossem mais realistas, né? O que aconteceria se as séries tivessem um pouco mais de realismo? Não realismo, aquele realismo chato, aquele realismo que iria tirar toda a fantasia, a ficção da série, mas aquele realismo no sentido de ter uma imponência maior e de ter uma grandeza maior envolvendo a produção. Por exemplo, vou dar um exemplo simples, né? A gente vai falar de 3 situações da comunidade aqui. A primeira delas é a guerra que teve entre Bob Adventures e Burrico Alegre, né? Se aquela guerra tivesse acontecido em um cenário maior, se uma grande produção fosse feita dentro da comunidade mesmo, né? Com vários bonecos, com uma grande mobilização de pessoas para apoiar o pessoal lá do lado do Burrico, para apoiar Bob Adventures, se isso tivesse acontecido dos dois lados. Imagina o que poderia ter acontecido. Quem sabe um filme. Ok, vamos deixar um pouco de lado aqui a produção de filmes na comunidade. Vamos imaginar se isso fosse um universo compartilhado onde essas coisas realmente estivessem acontecendo. A gente sabe que Bob Adventures tem personagens que são muito poderosos e, apesar de eu não me lembrar muito bem os personagens de Burrico Alegre, que a propósito são meus agora, eu nunca nem usei, mas esses personagens, que eu bem me lembro, tinha Poseidon lá no meio. O Ace já disse que o Frog tinha o poder cósmico do universo, é um trem assim. Então você pensa, personagens assim num nível cósmico, com poderes muito avançados. E uma batalha entre eles, por mais que fosse uma batalha desigual, porque o Bob literalmente humilhou todos os personagens de Burrico Alegre, com certeza ele causou uma grande destruição. Não foi nem uma batalha mais equilibrada, igual teve o confronto universal. Não, foi literalmente destruição total. Uma hora o Bob batia, outra hora o Burrico Alegre apanhava. Mas mesmo assim, uma grande destruição, assim, iria acontecer. E as pessoas, os habitantes da terra de Burrico Alegre, se é que existem, porque o Ace nunca abordou isso, provavelmente iriam se lascar em meio a toda essa destruição. O que é um cenário bem clichê que a gente já até vê, né, em filmes de super-heróis, Batman vs Superman, Capitão América Guerra Civil, que abordam a destruição causada pelas batalhas criadas pelos próprios super-heróis. Agora, já que eu citei, por exemplo, o confronto universal de Ted e sua turma, se essa batalha tivesse acontecido fora dos limites de uma arena, né, já que todos os episódios do confronto universal, eles meio que... eu dei a entender que aconteciam dentro de uma arena. Era uma simulação. Mas se aquilo estivesse acontecendo em um campo de batalha real, um exemplo aqui totalmente aleatório, tá? Rússia versus Ucrânia. Se isso estivesse acontecendo em um campo de batalha tipo Rússia versus Ucrânia, tipo assim, no sentido de uma guerra com extensão territorial, várias tropas pra lá e pra cá, tá? Não tô dizendo que seria legal, estou dizendo que se estivesse acontecendo no modelo de uma guerra normal, seria uma coisa muito bizarra de se pensar. Porque a gente tem personagens de um lado que tem o seu poder totalmente baseado em leis da física, que são os personagens de Bob Adventures,
e todo o armamento, poderes, tudo se baseia em leis da física. E do outro lado você tem personagens que têm armamentos, o próprio Juninho com certeza iria disponibilizar muito armamento, mas a maioria dos poderes dos personagens de Ted se baseiam em leis cartunescas que não se apoiam em nenhum pretexto, nenhuma lei real da física. Então você pensa, que caos que essa batalha ia ser. Isso é uma coisa que seria até difícil medir como que esse campo de batalha iria reagir se uma bomba que iria ser detonada de Ted Sotuma contra os personagens de Bob de Ventre, se ela iria fazer algum efeito, ou se as bombas de Bob de Ventres, né, dos personagens da Elite Bob que fossem disparadas, não iriam ser totalmente neutralizadas pela ausência de leis da física no campo de batalha de Ted Sotuma. Sabe, é uma parada bizarra de se pensar. Isso provavelmente iria gerar anomalias no espaço-tempo que, cara, essa batalha literalmente seria uma das coisas mais improváveis de estarem acontecendo no universo, porque seria muito difícil conciliar, não é nem a questão de diferença de poderes, mas a diferença de como é que esses poderes operam. Seria uma parada muito absurda. Uma batalha em larga escala, né? Repito. Tipo, vamos supor, Segunda Guerra Mundial, sabe? Vamos supor que criaram vários clones do Bob, do Todd, do Super Veloci, do Ômega, vários clones dos personagens de Bob Adventures como soldados e vários clones dos personagens de Ted Sotuma como soldados, armamento, munição, e colocassem eles pra lutar numa batalha tipo, sei lá, o dia D da Segunda Guerra Mundial. Cara, seria um desastre, porque todas as leis da física seriam quebradas nessa batalha, seria impossível definir um vencedor, a não ser que existisse um consenso, né, de uma arena onde as leis da física iriam ser aplicadas, que foi o que aconteceu no confronto. E aí agora sim, o exemplo que eu acho mais interessante de analisar como que esse realismo nessas séries, nessas batalhas seria interessante, como eu disse, realismo no sentido de uma grandeza maior, é o caso do Ataque Zumbi do David Stones. Como a gente pode ver, o Ataque Zumbi do David Stones é assim, óbvio que é um filme pequeno, né, um filme com uma escala pequena, mas ele mexe com a imaginação de quem tá assistindo. E eu fico pensando, se aquele filme se desenrolasse num universo real de Turma do Sonic, em uma terra de Sonic real, né, com vários personagens e tal, o potencial de que aquilo poderia se tornar tipo um The Last of Us do universo de Sonic seria imenso. Entende? Áreas como a Green Hill Zone, aqueles locais, aquelas bases do Dr. Eggman, tudo ficando abandonado, corroído, cheio de mato e zumbis pra tudo quanto é lado, seria uma coisa muito provável disso acontecer. Porque a gente viu o impacto que esses zumbis tiveram, eles foram inclusive sendo capazes de matar um personagem, né, que se não me engano foi o Pato. Ou eu tô confundindo, sei lá. Mas eles foram capazes de fazer um estrago muito grande, então imagina a longo prazo. Qual o estrago que aqueles zumbis teriam feito no universo de Turma do Sonic? Será que seria capaz de virar um The Walking Dead, um The Last of Us do universo de Turma do Sonic? Bom, eu gosto de pensar que sim. Esse é o vídeo de hoje, valeu, falou, tamo junto, fui.